Amém? Louvado seja Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a Ele seja toda a honra e toda a glória. A todos que nos visitam aqui essa noite, nossos irmãos, amigos. É com muito prazer que recebemos você aqui nesta casa e juntos possamos celebrar o nome do Senhor. E é chegado o momento da palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em Atos, capítulo 2, a partir do verso 37. Essa é a terceira mensagem do mês, com relação ao nosso tema. Alguém pode escutar o nosso tema desse mês? A comunidade cativante. O que seria uma comunidade cativante? De onde surgiu? Para onde ela vai? Qual é esse rumo? Qual o significado? Qual o objetivo? Para quê? Qual foi a vontade de Deus em relação a isso? Enfim, que essa mensagem essa noite possa trazer ao meu coração, possa trazer ao seu coração ensinamentos. Ensinamentos que possam nos dar prazer de viver, que possam nos dar força para seguir, e com os olhos fitos no Senhor, possamos cumprir a sua vontade como igreja do Senhor, como comunidade cativante para o louvor do seu nome. Amém? Atos capítulo 2, a partir do verso 37, perdão. Diz assim: ouvindo ele estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para cultuar o teu nome. Te oferecemos louvores, Senhor Deus, e as nossas vidas, porque o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Que todo louvor e toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que possamos, Senhor, observar e permitir que o nosso coração, Pai, se abra e receba, Senhor, da tua parte essas verdades, e que ela possa impregnar o nosso ser,
e o teu nome seja glorificado no decorrer dos anos. E é no nome de Jesus, Senhor, que te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje e para todo sempre, de verdade, Senhor. Sejam louvados, Senhor. Amém. E glórias a Deus. Amém. É um texto tão simples. É um texto tão claro. Um texto na qual nós podemos observar em que depois do grande discurso de Pedro e os demais apóstolos, lá no dia de Pentecostes, em que nós temos aqui lido que aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas, porque foram impactadas pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do Evangelho, que estava impregnado na vida deles. Os primeiros discípulos, os primeiros seguidores, os apóstolos e os demais. E para que isso pudesse fazer um grande impacto na vida deles, a ponto de ter ocorrido esse fenômeno tão maravilhoso, que chegou até os dias de hoje, não é verdade? Chegou na minha vida, chegou na sua vida, e até a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai surgir. Serão acrescentadas novas pessoas. Chegarão outras pessoas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra do nosso Deus. Mas é bem verdade que antes que eles se dispusessem a agir assim como essa comunidade cativante, primeiramente eles observaram um grande mestre. Eles puderam observar na vida, no testemunho, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você concorda comigo? Amém? E foi assim. E antes de iniciarmos propriamente dito o nosso texto, eu gostaria de lembrar um pouco dessa trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus. John Stott, John Piper e Philip Yancey, em um dos seus livros, eles vão falar algo que vão entrar em acordo. Que Jesus, a maioria do tempo dele, cerca de 95% do tempo dele, do seu ministério, foi andando entre o povo. Em diversas localidades, em diversas situações geográficas. Seja no deserto, seja nos mares que ele passava, seja nas ruas onde ele estava a pregar, seja na casa daquele homem, Simão, o fariseu, na hora de um banquete, seja na casa de um pecador, constrangido por ser um ladrão. E assim foi a vida de Jesus. Eles estavam em diversas situações, em várias localidades, em situações geográficas diversas. E é interessante que o que me chama a atenção é ele ir até em cemitérios. Quando ele entra na cidade de Gadara. E lá, ele vê aquele jovem possesso. E ao redor, manadas de porcos. Você lembra muito bem dessa situação, dessa passagem, desse ensino de Jesus. E é interessante que por ele ser um judeu, e estar a pisar em um solo profano, o levaria, o consideraria ser um impuro, perante aqueles que o estavam a ver. Mas Jesus, ele estava muito pouco preocupado com essa situação, ou não tinha nenhuma preocupação com isso, melhor dizendo. Porque, na verdade, o objetivo dele, a vontade dele, era superior a qualquer uma situação que a lei pudesse ir contra. Porque ele priorizava a vida. Ele priorizava o ser. E ali ele estava porque também estava um jovem que estava possesso. E porque essa foi a missão de Jesus, porque ele veio salvar o perdido. Aquele que estava em correntes, aquele que estava em cadeias. E Jesus é tão grande que a religiosidade não cabe ele. E é interessante que foi por isso que tentaram matá-lo. Mas também aquele sepulcro e a morte não cabia a Jesus e ele ressuscitou. Para a honra e glória de Deus Pai.
E ele vai lá e repreende aquele espírito na vida daquele jovem. E o interessante é que no mesmo dia, a ter passado ali por aquele solo profano, segundo os judeus, ele vai também na casa do chefe da sinagoga, um homem chamado Jairo, porque a sua filha estava com uma febre que não estava a passar, que dera coitada até como morta. Então ele sai de uma geografia profana e ele vai para uma geografia religiosa. E o texto não nos diz que ele se lavou, enfim, ele simplesmente foi porque foi chamado aí. Então, para Jesus não existe esse negócio. Ele estava em obediência, ele estava em serviço a Deus, ele estava em serviço a nós. Pelo poder da palavra do Evangelho, que salva o perdido, que um dia nos salvou, que um dia uma mensagem chegou ao nosso coração, porque outro ouviu, que esse outro ouviu de outro sobre esse Jesus, e aqui estamos. Amém? Louvado seja Deus! Quanta alegria! E foi isso, amados, que impactou aquela sociedade naquela época. Foi isso que sacudiu o cenário religioso daquela época. Onde havia choro, havia pranto, havia tristeza numa situação em que onde estaria Deus pela boca daqueles que falavam de Deus? Não se via. Mas Jesus veio com uma boa nova, que nós conhecemos como Evangelho. E é interessante que Paulo diz que essa é a boa nova, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. Que boa nova, meu amado! Quanta alegria! Porque como foi lido aqui pelo irmão Jacinto, lembrando, nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados, e distante de Deus estávamos. Não chegávamos a ser nenhum grupo, quanto mais uma comunidade. Mas foi baseado nisso, nas ações de Jesus, nas suas indas e vindas, nas noites que ele pelejava em oração, em Evangelho, em a cada instante, capacitando, ensinando e mostrando, olha, é por aqui. É por aqui. E o interessante é que ele avisava, olha, eu vou para o Pai. E quem ia ficar aqui? Ele enviar o Espírito, ele enviar o Consolador. Mas a sua igreja, a partir desse momento, iria fazer a diferença, como hoje faz a diferença na sociedade. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Com a comunidade cativante, nós precisamos aprender a andar como Jesus andou. Você concorda comigo? Amém? Amém. Uma comunidade cativante precisamos sim aprender a andar como Jesus andou. E como é que nós vamos aprender isso? Pela palavra de Deus. Vamos aprender isso também por meio de irmãos e irmãs instruídos a nos ensinar. Assim também como a palavra de Deus diz que os mais velhos ensinam os mais jovens, e assim seja. Mas a palavra de Deus diz que essa comunidade cativante precisa andar como Jesus andou. E uma vez aprendendo a andar como Jesus andou, nós não podemos confinar essa experiência que tivemos com Deus. Amém? Essa experiência de ter aprendido dele, de ter entendido o que era a minha vida, o que estava destinado a mim, e agora em Cristo Jesus o que foi que mudou.
ser confinada. Uma comunidade que ela quer ser cativante, ela precisa aprender que as suas experiências com Deus, entenda, no bom sentido da palavra, porque às vezes por aí as pessoas têm várias experiências que muitas vezes não são com Deus e elas criam regras de fé e prática e nós precisamos estar baseados nas Escrituras para repudiar tal situação. Então me entenda bem, quando eu falo experiência com Deus, foi aquilo que, por meio da palavra, por meio da veracidade da palavra, nos trouxe até aqui. E nos dá a convicção de seguir até o fim, porque Ele está conosco. Amém? Então, não podemos confinar essas experiências, esses ensinos, da parte do nosso Deus. Pelo contrário, irmos avante. Louvado seja Deus. Amém? Por fim, dito tais palavras, e acredito que foi bem clara. Amém? Uma primeira lição que eu posso entender aqui, que é simples e é super fácil de compreender, é que a comunidade cativante ministrava a palavra com sinceridade e clareza. Amém? Quando Pedro ele se levanta lá, no meio de toda aquela multidão que estava reunida de várias nacionalidades, ele foi muito claro. Eu não preciso entrar aqui na ordem dos fatos. Se você quiser ler, leia Atos capítulo 2, você vai compreender tudo lá. Então, a palavra de Deus ela foi aplicada com uma singeleza e uma clareza, a ponto de quase 3.000 homens tenham sido batizados naquele momento. Porque a palavra ela trazia primeiramente vida. Ela trouxe vida. Olha, no meio de uma religiosidade que estava em decadência, meu amado. Aí você hoje, só para ter uma pequena comparação, tá? O cenário que a gente está vivendo hoje. Alguém está alegre com isso? Ninguém está alegre. Quem trabalha, principalmente. Aí você começa a ficar descrente na situação. Graças a Deus, sabemos que o nosso sustento vem do alto. Graças a Ele, o nosso sustento, a nossa dependência, vem do alto, vem de Deus. Aí você vê aqui um povo em que Deus estava há quase 400 anos sem falar. A religião já não tinha mais o que oferecer. Estava tudo parado. Deus resolve, Jesus resolve usar aqueles homens pelo Espírito. E quase 3.000 homens foram salvos. 3.000 pessoas foram vivificadas. 3.000 pessoas foram justificadas. Começou o impacto da comunidade cativante por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a igreja entendeu. Porque primeiramente esses originários que estavam ali, os oculares, né, as testemunhas oculares entenderam, compreenderam como Jesus andava, como ele agia, como ele pregava, qual era o objetivo dele, se alegravam com a alegria de Jesus, se entristeciam com a sua tristeza e foram avante. Então a comunidade cativante, a pregação desse evangelho, dessa palavra precisa ser sincero e claro, sem arrudeios, sem mistificações, sem acréscimos, porque se houver tudo isso, vai por água abaixo. Mas quando a palavra é sincera, é verdadeira e de fato é Deus que opera, quando assim é, meu amigo, o Espírito faz a obra. Então, vida assim como fez na minha vida e na sua vida, na vida desses irmãos aqui, e daqueles que, com coração, receberam quase 3.000 vidas foram salvas. A palavra também produzia arrependimento, porque eles falam, olha, o
que faremos, irmãos? Aí Pedro vai dar lá a eles a orientação. Isso é uma comunidade cativante. Me pergunte hoje qual é a comunidade. Em qual meio a gente vê as pessoas perguntando: olha, o que eu devo fazer? A palavra produzia arrependimento. Uma característica na palavra dessa comunidade cativante: arrependimento. A palavra também confrontava o pecado. Às vezes nós temos medo, porque hoje se fala muito uma palavrinha chamada mimimi. Você já ouviu falar isso? É cheio de mimimi. Então, quando a verdade não é dita, ou se ela é dita, a pessoa se ofende. A pessoa diz: não julgueis. Mas por meio de uma palavra em confronto, por ser uma característica também de uma comunidade cativante, ela diz a verdade em relação daquele que se encontra em uma dificuldade que pode se tornar eterna. A igreja não pode ter medo de dizer ao pecador que está em pecado. A igreja não pode maquiar e viver a aceitação. Mas a igreja tem que trazer luz para aquele que está em trevas. Amém? Então a comunidade cativante ministrava a palavra com sinceridade e clareza, para que ficasse bem compreendido. Amém? Amém. Estou sendo compreendido? Amém? Louvado seja Deus. Uma segunda lição é que a comunidade cativante tem uma comunhão que faz a diferença. Você concorda comigo? Amém. Uma comunhão que faz a diferença. Se nós não temos comunhão uns com os outros, logo não pode subsistir uma comunidade cativante. Porque uma das coisas que Jesus mais orientou foi que devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, chorar uns com os outros, alegrar uns com os outros, para que lá fora o mundo possa saber quem Ele é. Não é verdade? João capítulo 13, verso 32 ao 34. A comunidade cativante tem uma comunhão que faz a diferença. Particularmente quando eu cheguei a essa congregação, quando eu me falo congregação, melhor dizendo, ao Ministério Igreja de Cristo, amado, éramos conhecidos como uma igreja acolhedora, aconchegante, que abraçava, que o brilho do olhar fazia resplandecer esse amor de Cristo Jesus. E aqueles que estão mais tempo, percebe-se que em algum período da história isso tem caído um pouco. Mas a comunidade cativante tem uma comunhão que faz a diferença. Que precisamos retomar essa graça que Deus nos concedeu. Amém. Que precisamos retomar, de fato, novamente, esse amor, esse aconchego, essa recepção para a honra e glória do Senhor. Porque isso faz a diferença. Isso é observado. Quando eu via aqueles irmãos se abraçando, via homem beijar o rosto de outro homem, eu que via de fora, meu amado, eu falava: o que é isso, rapaz? Que preconceito vinha na minha mente, né? Mas Deus me fez entender que eis ali diante de mim uma nova criatura. Glória a Deus. Uma nova criação. Um novo foi feito. E nós precisamos mais disso, de abraço, de mais aconchego, de mais recepção, de mais amor. Deus seja louvado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Como igreja, como comunidade cativante, precisamos dar um pontapé.
Porque a igreja do Senhor está perdendo muito para seitas e heresias. Estão usurpando aquilo que pertence a Cristo e a sua igreja. Então, como igreja, precisamos erguer novamente e olhar para essa caminhada e pegar tudo de volta que é nosso por herança desde a fundação dos tempos, que é essa marca da igreja de Jesus. Amém. Amém. A comunhão cativante. Uma terceira lição é que a comunidade cativante, ela supria as necessidades fisicamente, psicologicamente e espiritualmente daqueles que estavam se chegando. Amém? Fisicamente, nós podemos dizer que lá distribuíam a alimentação, tinha a repartição, tinha as pessoas indicadas para isso. Moradia, aqueles que tinham propriedade, ele tinha a sua, tinha outras propriedades, e ele olhava, olha, vende isso daqui, oferece aos apóstolos, e lá eles vão tomar as decisões para que seja feito. Então, um grande cenário que nós podemos aqui ver, quando você começa a observar, é que existiam muitos moradores de rua, existiam órfãos, existiam as viúvas, existiam os leprosos, existiam de várias pessoas com várias enfermidades ou afastamentos pela própria sociedade da época. Mas a igreja aqui, essa comunidade cativante, ela se levantou e fez nova situação. Ela se tratou logo em trazer alimento, moradia e promover, trazendo saúde. E psicologicamente inserir o indivíduo novamente na sociedade. Quando o leproso, meu Deus, eu fico tentando imaginar. A pessoa era afastada da sua própria casa. A pessoa era afastada do meio do convívio da sua sociedade, era colocada fora. E lá ficava. Qual abalo psicológico essa pessoa não teria vivido? E quando a viúva perdia, o filho também já era viúva. E agora perdeu o filho, na qual sustentava ela. Meu Deus, como ela ia viver? Era colocada à margem, era marginalizada. E da mesma forma também o órfão. Não terá tempo a aprender o ofício do pai, que era órfão de pai e mãe. Quão grandes abalos psicológicos essas pessoas tinham. O cego, o paralítico. Mas a sociedade cativante, essa comunidade cativante, ela tratou logo com sabedoria, com graça. Graças a Deus. Inserir novamente esse povo na sociedade. Mas não uma sociedade que estava repudiada, mas uma sociedade bem maior. Uma sociedade em que Deus estava preparando. Uma sociedade, uma comunidade em que Deus estava ali forjando. Essa comunidade cativante. Olha só quão importante é o trabalho da igreja. Você já parou para pensar nisso? Olha para onde você olhar aí, para onde você apontar, você não terá, desculpa dizer que não terá oportunidade de assim exercer. Às vezes diante de nós está uma pessoa necessitada fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. E a palavra e a oração, quando eu começo a entender, começo a observar, em meio àqueles que estavam sobre problemas espirituais, em meio àquela oração, a palavra, a opressão ia embora, e outros eram acrescentados. E assim, a cada dia, Deus ia acrescentando. Você acha que Deus fazia assim, Herói? Estalava o dedo, aparecia um aqui, essa cadeira está vazia. Estalava o dedo, aparecia outro ali. Estalava o dedo, aparecia outro aqui.
Deus usava a sua igreja, essa comunidade cativante. Somos nós hoje. Serão os nossos filhos e aqueles até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Comunidade cativante. A comunidade cativante, ela supria os necessitados. Olhe em sua volta. Veja se não há uma oportunidade de suprirmos os necessitados. Amém? Amém? As orações da comunidade cativante também traziam a paz de Deus aos homens. Eles também lá em oração, em orações, eles promoviam isso. Aí você me diz, olha, anos a pessoa indo para aquele templo e lá ouvindo aquele sacerdote que já estava corrompido. Meu Deus do céu! Já dava, era uma angústia participar de tal ato. Mas é interessante que eles, ao verem Jesus, né, em vários momentos, eles nos ensina a orar. Eles queriam aprender novamente como se falara com Deus. Porque não se sabia mais como se falara, porque aqueles homens já não instruíam mais. Deixaram de ser cativantes. Aí Jesus vai ensinar eles novamente. E quando a gente começa a ver e ler conforme a história da igreja, as suas orações faziam diferenças. Eram diferentes daquelas murmuração, daquelas vãs repetições. Isso trazia novamente a paz de Deus, em entender que agora não havia mais outro intermediador que não fosse agora Jesus Cristo, e não precisaria mais de nenhum outro rito para se falar com Deus. Agora ele estava falando e tendo esse acesso diante de Deus aqui nas suas orações. A comunidade cativante levou isso até eles também. Graças a Deus. E por meio das orações, a comunidade cativante trazia a paz de Deus aos homens. Uma quinta lição é que a comunidade cativante vai em busca do perdido, e essa é muito importante. Jesus ele vai nos instruir, vai ensinar aqui os seus discípulos, os seus apóstolos, de várias formas. E uma delas que é bastante conhecida é da ovelha perdida. Ele diz, olha, qual o pastor que tendo 100 ovelhas? 99 estão sãs, mas uma só se desgarrou, uma só se perdeu para a caminhada. Qual é? Quem é que o abandonaria? A comunidade cativante, ela precisa apacentar isso no coração. Entender que aqui estão 99 ovelhas e por aí está uma que se extravia uma. Jesus disse que veio buscar e salvar, veio salvar o perdido. Porque os salvos não precisa, já estão salvos. Mas aquele que está se corrompendo, aqueles que estão se perdendo, ele ensinou essa marca, ele ensinou essa ação a essa comunidade cativante. Dificilmente virá alguém, eu não estou dizendo que impossível acontecerá, eu estou dizendo que dificilmente chegará alguém ali na frente e falar, eu quero aceitar Jesus e fazer parte dessa congregação. Mas quando essa comunidade cativante ela começa a desenrolar esse todo, quando ela começa a entender essa importante, ela se doa nessa causa. Ela se doa nessa missão de Jesus Cristo, nessa obra, nessa graça. Tamanha salvação. A igreja cativante,
ela não pode ficar com os braços atados. É bom estarmos aqui aos domingos, glorificando a Deus, cultuando o nome do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, seja nesses dias, mas e lá fora? Uma vez, estava lendo um livro e o autor disse que a extensão do que nós fazemos lá fora, ela é estendida pelo lado de dentro, aqui. Essa extensão que é lá fora, ela se estende aqui do lado de dentro. Você imagina, se retomamos essa obra, se retomamos essa garra de comunidade cativante que vai em busca daquele que estava se perdendo, como será esse reflexo aqui dentro? Amém? Como será esse reflexo aqui dentro? Eu quero uma alegria em ver novas vidas sendo salvas. Porque primeiramente o céu faz uma festa. E depois nós fazemos aqui, com vidas sendo salvas. Então eu acredito que, a partir do momento em que novas pessoas vão se achegando aqui, porque como comunidade cativante, nós vamos à frente também, essa alegria se multiplicará. A igreja lá em Éfeso, ela não está mais lá. Em Tessália, em Corinto. Pode ser que existam várias congregações lá, mas aquela congregação não está lá. Se expandiram territorialmente, trocaram. Mas essa alegria de novas pessoas se achegando, tanto lá como em outras, nós aqui precisamos também vivenciar como uma igreja cativante. Amém? Amém. Sou eu e você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Como igreja cativante. Graças a Deus nós somos uma igreja que somos empenhadas no estudo, no evangelho. Pessoas que se esmeram a aprender e a ensinar. Pessoas aqui que, se eu fosse, sinceramente, se eu fosse pegar algumas pessoas que eu conheço, com algumas pessoas que eu vejo que têm curso de bacharelado em teologia, muitos irmãos que eu conheço que são conhecidos como leigos, porque não têm uma formação, dão de 10 a 0 em muitos que têm formação em bacharelado, mano. Então, graças a Deus, nós temos conhecimento. Graças a Deus. Para que não venhamos a nos desviar e cair e ser levados por ventos de doutrina. Mas precisamos aprender a pegar essa sabedoria, esse conhecimento que Deus colocou em nossos corações, para que outras pessoas também possam ouvir e se achegar, e aprender, e ir lá também, e voltar e trazer. Os ensinos que o pastor Enzo traz aqui para nós, o NASA nas quartas-feiras, o Flávio, servem como sustento, como base para que isso aconteça. Mas o que de fato acontece em nós? Será que temos vergonha? Será que temos verdadeiramente crido? Se você chegou aqui foi porque alguém se disponibilizou para isso, se doou para isso. Pode ter perdido noites de sono e tempos para que esse evangelho chegasse até nós. Então a comunidade cativante, ela vai em busca do perdido. Era uma comunidade que vivia pela doutrina dos apóstolos, não abria mão do ensino, como nós, graças a Deus. Era uma comunidade
que tinha nas suas mãos essa maravilhosa graça e entendeu o objetivo, o sentido da vida, o sentido de o que é servir, o que é o Evangelho, o que é essa boa nova, o que é o poder de Deus para salvar aquele que estava se perdendo. Então a comunidade cativante, ela se preocupa sim com aqueles que estão se perdendo. O Flávio usa muito a questão de falar arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas. Às vezes nós temos, e eu escuto muito isso, às vezes nós não temos disponibilidade. Será que nós não temos disponibilidade mesmo? Essa causa ela é maior do que os nossos planos. Se formos parar para pensar e analisarmos fielmente a situação, ela é maior do que os nossos planos. Uma vida. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos lembrar disso. Precisamos voltar a ser uma igreja em que o povo lá fora possa cair na graça do Senhor. Eu acho lindo isso quando vai ser registrado aqui que ele disse que e eles caíam na graça do povo. O povo caía na graça deles. Que alguma coisa estava sendo feita. Alguém estava disponível. Alguém estava disponível como uma comunidade cativante. A comunidade cativante, eu queria encerrar, sendo breve, é capaz de fazer por alguém aquilo que ninguém faria por ela. Uma comunidade cativante, ela faz por alguém aquilo que ninguém faria por ela, por esse alguém. Estamos em momentos de crise, estamos em momentos de luta. Mas Paulo vai dizer que tudo isso é uma breve e momentânea tribulação, comparado com aquilo que nos espera, com aquilo que já nos está proposto. Então, como igreja, vamos trazer esse sorriso, vamos trazer essa alegria, vamos trazer essa paz, vamos oferecer essa paz que Jesus nos ofereceu, não a paz do mundo, mas a paz de Jesus. Amém. Como igreja, como comunidade cativante, possamos oferecer, como o Everton falou aqui, Deus ofereceu seu filho e não olhou para nós, porque as nossas falhas eram imensas e são imensas. Ele simplesmente ofereceu. Quando pararmos para olhar para uma situação de alguma pessoa e formos oferecer alguma coisa para ela, nós vamos dizer não. Porque às vezes percebemos que a multidão de pecados ela encobre. E parece que a multidão de pecados não são perdoadas. A igreja não pode ser seletiva. A comunidade cativante não pode ser seletiva. Ela tem que ir e pregar e anunciar. Deixa que Deus, o Espírito vai convencer. Mas se dispõe como comunidade cativante. Era uma comunidade alegre. Uma comunidade em que todos caíam em sua graça. Uma comunidade em que as pessoas novamente acreditaram e voltaram os caminhos de Deus. Era uma comunidade que repartia. Era uma comunidade que se reunia
na casa e aqui, como fazemos, porque havia comunhão. Aí você olha, aí você concorda comigo. Vivemos um dia num tempo corrido, na verdade, é faculdade, é trabalho, é isso e aquilo. E se não nos apercebermos quanto sufocante está a nossa vida, nós vamos sufocar o Evangelho e vamos viver só para nós mesmos. E vamos nos tornar os piores dos egoístas. Mas que Deus nos ajude a percebermos enquanto há tempo, para que possamos nos tornar, de fato e de verdade, uma comunidade cativante. Amém. 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 Eu queria que você pudesse abrir em João, capítulo 13. Verso 31. João, Evangelho, capítulo 13, verso 31. Amém? Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Amém. Que esse brilho nunca se perca em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé.